Vamos seguir adiante agora para falar do diagnóstico do FPAS. Então, como que a gente faz o diagnóstico de FPAS? Então, pessoal, o diagnóstico ele pode ser um desafio na prática clínica, porque existe uma grande variabilidade na apresentação dos sintomas, né? E tem similaridade com outras doenças, como, por exemplo, a anafilaxia. Não existe um biomarcador para eu fazer o diagnóstico, então ele acaba sendo que um desafio, né? E aí tem também dentro desses, né, desse desafio do diagnóstico, existem alimentos que não são clássicos, que não estão naquele grupinho dos 6 alimentos, como, por exemplo, a banana, a aveia, que nós temos casos, né, descritos de FPAS induzido por esses alimentos, que não são os clássicos. Então, nesse contexto todo, a gente tem diagnósticos que são feitos muito tardiamente, diagnósticos que não são assertivos, atraso aí de meses do diagnóstico, e quem paga o pato é a criança que, se, por exemplo, tiver um FPAS crônico, vai acabar desenvolvendo uma desnutrição, etc. Então, é muito importante a gente conhecer as características, né, para estabelecer qual que é o tipo de diagnóstico. A primeira vez que foi discutido os critérios, foi descrita a síndrome, né, a FPAS, foi em 1978. E a descrição veio através de lactentes que tinham insuficiência no crescimento, tinham diarreia e apresentavam leucocitose fecal. E essas manifestações foram associadas à ingestão de leite de vaca ou da proteína de soja. Então, de 1978 para cá, vários artigos foram sendo publicados, até que em 2017 foi publicado o primeiro artigo que trouxe critérios diagnósticos, né, critérios específicos para a gente fazer o diagnóstico de FPAS. E aí, nós utilizamos, né, dentro desses diagnósticos, algumas manifestações clínicas. Eu vou falar do geralzão das manifestações clínicas e depois a gente entra especificamente nas formas clínicas do FPAS. Então, a principal manifestação clínica dentro do FPAS são os vômitos repetidos, tá? FPAS é muito característico por vômitos. E frequentemente esses vômitos são seguidos por diarreia. Então começa com muitos vômitos e depois a gente tem diarreia. Essa é a base para você pensar num quadro de FPAS. Outros sinais que alertam para o diagnóstico são manifestações sistêmicas, assim como letargia, palidez, hipotensão, distúrbios metabólicos, choque e cianose. Isso pode acontecer, tá? Apesar da FPAS ser tipicamente uma doença da infância, o início em idades mais avançadas, inclusive em adultos, já foi descrito e está sendo cada vez mais reconhecido. Bom, a apresentação clínica ela é determinada pela frequência e pela dose que aquele alérgeno alimentar é consumido. Se esse paciente come poucas vezes e quando ele come ele apresenta sintomas, mas ele fica um período longo sem ingerir, e esse período longo ele fica assintomático, a gente vai ter o quadro agudo. Se ele come esse alimento diariamente e sempre manifesta diarreia intermitente, diarreia crônica, vômitos intermitentes, é porque ele está fazendo o consumo diário e isso caracteriza o FPAS crônico.